vossa energia ou aquela que mais vos atrai. Se vocês sentirem que devem escutar as duas, escutem as duas, porque às vezes pode trazer um complemento uma para a outra. Como eu sempre faço, eu invoco sempre a espiritualidade, os nossos guias, os nossos mestres, mentores, para nos orientar. Caso vocês gostem deste tipo de formato, que a partir de agora eu tentarei colocar nos vídeos, deem também o vosso feedback para que eu possa melhorar o conteúdo. Apesar do meu tempo ser um bocadinho reduzido, como vocês sabem, eu tento realmente dar o meu melhor e melhorar cada dia mais o conteúdo para vocês. Eu acho que desta forma vocês não veem só as minhas mãos, mas têm uma presença mais pessoal da minha parte. Por isso eu agradecia realmente que dessem o vosso feedback para que eu possa realmente trazer outros desenvolvimentos aos conteúdos para o canal. Vamos agora invocar os nossos clichês, como eu sempre faço, e mantenham o vosso coração, mente e espírito conectados. Meus queridos Jesus, que permanece através da boa vontade e justiça divina, eu invoco. Em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, amém, e em nome do Sagrado Coração de Jesus. Eu invoco todos os arcanjos, serafias, querubins, mestres ascendidos, para que toquem no meu coração, na minha intuição, e eu seja apenas veículo e canal de comunicação e nada mais. Em meu nome e em nome de todos nós, com mais profunda gratidão, grata por tudo, gratidão. Vamos agora então entrar nas nossas mensagens. Eu vou começar pela mensagem número 1, que é a mensagem da Escolha. Eu vou mudar a câmara para que vocês consigam ver então as vossas lâminas. A estrelinha já está cá e eu vou utilizar estes decks que estão aqui e vamos ver o que é que a espiritualidade nos pode ter para comunicar neste momento. Eu digo que esta energia pode estender para durante a vossa semana. Por isso, aquilo que vocês já conseguem enquadrar, enquadrem, e aquilo que vocês não conseguem enquadrar, soltem e deixem que a energia de uma forma muito natural. Vamos ver qual é a energia dominante. Os clichês vos mostrarem, por favor, qual é a energia dominante. A energia dominante, por favor. Para hoje, ou como eu digo, para durante esta semana, ou o decorrer desta semana. A espiritualidade tem o seu próprio tempo. A gente não pode estabelecer um tempo nosso. A espiritualidade age de acordo com o seu próprio tempo. Mostrem, por favor, qual é a energia dominante para esta energia. O que vocês poderão sentir acerca desta energia, ou talvez até mesmo a situação à qual vocês possam estar a trazer na vossa mensagem. Eu vou colocar esta aqui deste lado, para que vocês conseguem ver. E o que poderá ou como poderá vos afetar esta situação ou esta energia. Eu vou colocar deste lado. A primeira energia, que é a energia dominante do vosso dia ou da vossa semana. Vocês têm a carta da donzela. A carta da donzela, ela fala de uma certa natureza de entendimento, ou de ser aqui um certo
é o lado sombra, saiu o lado sombra. E o lado sombra ela fala realmente a tal limitação de exceder os sentimentos, ok? Ou de devoção, ou de cuidado. É quase como se vocês trouxessem. É quase como se houvesse aqui realmente tentar controlar certas emoções que vos pode chatear ou trazer aqui uma sensação de dano. Eu não vejo vocês entrar nesta semana realmente a permitir que alguém ou alguma situação vos roube a vossa perspectiva de paz, de equilíbrio e de harmonia para esta semana, ok? Eu vejo-vos realmente a querer vibrar numa energia de calma. Vamos ver o que é que os demais querem comunicar. Mostrem, por favor, a energia da donzela, a energia dominante para esta semana, e depois para colocar paz, harmonia para uns será hoje, para outros será no outro da semana. Mas eu para mim é como houvesse realmente uma serenidade, uma tentativa de pureza, uma tentativa realmente de paz, de deixar a densidade ou a negatividade do ar. Nós sempre mais. Sempre. É como se vocês realmente estivessem em um patamar de tranquilidade. Porque este 7 de ouros é o avanço. Eu até vou mostrar nesta câmara. É o avanço. Se vocês repararem, é o passar de um banquinho a uma cadeira. É como se vocês esperam uma graduação. Há aqui realmente um desenvolvimento positivo a nível da vossa calma, a nível da vossa compreensão, a nível de deixarem as coisas tal como têm que fluir. É quase como se vocês estivessem a semear este bem-estar, a semear esta harmonia na vossa vida, de forma a poder e a manter esta harmonia de uma forma mais estável e mais significativa no vosso dia-a-dia. A nível do jogo que tem a ver com a vontade de seguir a vossa intuição, mesmo que às vezes exista uma certa dúvida, uma certa incerteza, mostrem por favor como vocês se irão sentir com esta energia. Eu digo que vocês realmente, mesmo não tendo muita certeza de como talvez agir ou que realmente a vossa atitude e a vossa ação vos poderá fazer, eu acredito que realmente este grupo é como tentasse deixar fluir, ou esteja a aprender a deixar fluir a vida e os acontecimentos da vida. Olha, o sol, gente. Eu estou a conectar realmente com um grupo em que eu acho que está a aprender realmente a não exceder nas expectativas. Porque às vezes a gente projeta muita coisa no nosso dia-a-dia, no nosso futuro. E este grupo é como se estivesse a viver mais no momento presente. E tentar realmente usufruir do momento presente. Aquilo de bom e aquilo de menos bom possa trazer a nível diário.
vos dar a vossa opinião. Vocês sabem que este conteúdo é para vocês, por isso tem que vos agradar também e principalmente a vocês. Rei de Bastos nos fala realmente da determinação da autoridade, mas não é este domínio, esta autoridade, esta determinação, realmente manter a calma, manter a evolução no vosso dia ou durante a vossa semana, é realmente a atitude realmente de conquistar e manter, como ainda agora falei, este entendimento e esta evolução mais harmoniosa, mais estável, mais equilibrada. A nível de as tais dúvidas, os tais impasses, os tais decisões ou circunstâncias às vezes inesperadas, e é como se vocês tivessem realmente aquele esforço para manter esta vitalidade e esta positividade em vocês, no vosso dia e, quem sabe, prolongar esta positividade até a nível de semana. O vosso tal bloqueio que vocês tentam evitar, que é o 8 de espadas, que é a tal entrega obsessiva, que às vezes pode-vos trazer um excesso de emoções, ou uma situação que vos pode até magoar ou ferir de alguma forma. Eu vejo realmente vocês a tentar evitar a todos os espadas é a nossa limitação. Seja que nós colocamos a nós próprios, seja que os outros colocar em vocês têm a carta de 2 de bastos, outra carta que é muito forte, é excelente. O 2 de bastos é quando a gente está no impasse, é quando a gente chega a uma encruzilhada de nossa vida, a gente não sabe muito bem o caminho seguinte, a gente tem objetivos, e eu realmente vejo que esta confusão emocional, esta limitação mental ou emocional pode ser vinda de vocês ou trazida do lado externo, e eu não vejo vocês a permitir que de alguma forma vos deixe em uma encruzilhada, sem saber muito bem o que esperar ou o que definir ou será um realmente que este grupo será um dia harmonioso. E até, como eu digo, até pode mesmo alongar para durante a semana. Manter realmente a harmonia e neste momento da vossa vida. O que eu acho excelente, que mostra um certo desenvolvimento, não só espiritual, realmente começa a aceitar e a ver a vida com outros olhos, com outra perspectiva, tudo se transforma ao nosso redor. E é das coisas que eu mais tenho batido na mesma tecla desde que eu lancei o canal do YouTube. É a nossa perspectiva. Nós complicamos, a vida é complicada, mas nós complicamos a nossa vida. A maioria dos nossos problemas somos nós próprios que os trazemos à nossa vida, ou que os aumentamos, ok? Vamos à mensagem do grupinho número 2. Vamos à mensagem do grupinho número 2. Gente, eu realmente, eu acho que eu já estava há muito tempo a fazer este tipo de formato de vídeo. E então no fim de semana, no sábado, muito no sábado, porque eu tenho trabalhado nos turnos da noite, e eu então andei muito a modificar os móveis e a instalar as câmaras. E sou eu que faço tudo sozinha. E eu realmente estou feliz com o formato, mas gostaria realmente de ter o vosso feedback. Vamos então. Ui,
ela está no sentido positivo, o que me mostra que há aqui uma certa autocrítica, uma autoavaliação, não somente para vocês, mas para com a situação na vossa vida, mas para mim, esta carta principalmente é como se vocês tivessem que lidar com situações de forma a equilibrar, a retificar. É quase como se vocês tenham que saber distinguir os pesos da balança. É como se este momento hoje, ou a semana de momento, vai exigir de vocês uma certa capacidade de julgamento justo, um julgamento imparcial, tanto para com vocês, tanto para com as pessoas. A nível de como vocês se poderão sentir com esta energia dominante, ou os outros poderão sentir com esta energia dominante para vocês. Vocês têm a carta do rei invertida. Esta energia está invertida e ela fala a nível de excesso de sentimentos ou a nível de ordem, a nível de ordem, ok? Ordem que pode restringir. Lembrem-se que ainda agora falei que vocês entram com a carta do julgamento. Vocês terão que fazer um julgamento imparcial, tanto para com vocês, tanto para com as instituições, tanto para com atenção ao vosso rei, que é o tal como vocês poderão sentir, ou como os outros poderão ver e sentir através desta energia de autoridade, digamos assim, ou de estabelecer a ordem. Cuidado para não exceder. Por isso é que eu falei logo no início. Há necessidade de tomar ou de equilibrar os pratos da balança, das situações, mas de uma forma imparcial. De uma forma para que realmente vocês tenham uma liderança, mas uma liderança sem ser uma liderança restritiva, mas sim a liderança deve ser feita de uma forma lógica e de uma forma realmente neutra, ok? A nível de como isso vos poderá afetar, vocês têm a carta do mar, vocês poderão ter que fazer algum tipo de sacrifício para se manterem neutros e imparciais, ok? Porque a carta do sacrifício, que é aquilo como isto vos pode afetar, é quando a gente às vezes tem que aprender realmente a transcender o nosso serviço ao outro, ou à causa, ou à situação. É quando a gente realmente tem que assumir o nosso erro e dizer, ok, eu tenho que tomar uma situação, uma decisão neutra e desta vez eu não estou no correto. É o marketing, é quando a gente realmente se serve certo? O nosso é à vontade de querer sempre vencer ou à vontade de querer sempre estar certo. Por isso é que o vosso rei saiu naquilo como vocês poderão sentir acerca deste julgamento, como todos poderão sentir acerca deste julgamento. Vocês entram num dia ou numa semana realmente em que vocês terão muito autoritários, ok? Porque o julgamento é uma autoridade, é uma ordem, mas que vocês, vou dizer, devem utilizar esta ordem, esta autoridade de uma forma neutra e de uma forma imparcial. E, se for necessário, ser marketing contra a decisão, o equilíbrio desta balança, às vezes pode cruzar com os vossos desejos ou cruzar apenas com a vossa causa. Vamos ver se vocês estão
a passar, ou da decisão, ou da autoridade que vocês terão de exercer, mas terão de ter um certo controle, o tal limite, a tal imparcialidade e a tal neutralidade que vocês terão de agir perante as vossas decisões e perante o poder de decisão. O rei invertido, que é o exceder de sentimentos, ou realmente exceder a nível da decisão, ou a nível realmente de restrição. Vocês não devem restringir ninguém, nem restringir-se a vocês próprios. Vocês têm a carta dos enamorados. Não fala de realmente. E às vezes quando a gente tem que tomar decisões importantes a fazer, a gente realmente tem que ser muito assertivo. Não pode ser restritivo, nem para a pessoa que toma a decisão, nem para vocês que vão tomar a decisão. Tem que ser realmente uma decisão equilibrada para vocês. Hoje, durante a semana, vocês poderão tomar alguma decisão bastante importante, mas que vocês devem usar a vossa autoridade como poder de decisão de uma forma realmente justa e equilibrada. Por isso é que eu digo a tal limitação, que é o certo controlar de decisão, mas que ao mesmo tempo nos permite ver ao redor todo o acontecimento ou toda a situação. O mártir aqui é como isto vos poderá afetar, vocês realmente poderão ter que tomar uma decisão contra vocês mesmos. Contra nós mesmos é quando a gente toma uma decisão que é justa e que às vezes a gente tem que realmente aceitar a decisão ou assumir que o prato da balança só ficará equilibrado e justo se a gente de alguma forma ceder na situação, certo? E aqui entra uma questão que às vezes é muito difícil para nós controlarmos a questão. Cavaleiro de espadas, realmente é a decisão que tem que ser rápida, e isto pode realmente nos colocar meio que numa posição de mártir, sentir meio que numa posição de vítima. Mas eu não sinto esta carta como uma vitimização, mas sim uma posição para ser justo àquilo que a gente certo? Mas é uma decisão, o Cavaleiro de Espadas para ser feita uma decisão rápida, decisiva e através de toda a informação. Às pessoas que querem participar no concurso que está a existir em todos os signos, vocês devem participar no vosso signo ou no Sol, Lua, Vênus e Ascendente para que vocês consigam, é um dos signos que vocês normalmente veem. Participar, vocês têm que deixar um like e um comentário para que o vosso seja encontrado a nível aleatório. Mas como é que temos aleatório, é a nível o programa faz a seleção dos comentários, ou dos comentários faz a seleção alguma vez ou da pessoa. Todos vocês podem participar. Para as pessoas que gostam deste conteúdo, né, que compram energia, não se esqueçam de deixar o vosso like, deixar a vossa subscrição e ativar a campainha para que possam receber as notificações do conteúdo do canal. Tanto para mim como para os canais que vocês seguem. É demasiado importante para nós. E isso poderia facilitar um pouco mais até mesmo o meu tempo, gente. Porque eu, para dedicar tempo ao canal do YouTube, eu sou muito sincera com vocês, eu para dedicar
ganho necessário mensalmente. Eu não digo riqueza, mas pelo menos para aquilo que é básico. Mostrem, por favor, a energia do julgamento. Só a Rainha de Espadas, vocês estão realmente com o poder de decisão durante hoje ou durante esta semana. A Rainha de Paus é a Rainha das decisões, é a Rainha dos cortes, depois que devem ser feitos na verdade, na justiça e no equilíbrio. A nível do vosso Rei de Espadas, que é fazer as tais decisões importantes sem exceder a vossa autoridade e sem colocar restrições às situações ou às coisas que vocês não. Vocês têm a Rainha de Ouro. O equilíbrio é necessário. A maturidade será realmente muito necessária. Rainha de Ouros é a maturidade, é o equilíbrio, é a estabilidade, é o saber cuidar do outro e saber cuidar de nós, é o saber realmente manter a estabilidade e o equilíbrio, manter o pé firme no chão a nível de tomada de decisão, a nível de utilizar a vossa autoridade e o vosso julgamento da melhor forma e da forma mais justa e correta. A nível de como isso se poderá afetar, que é o marketing do cavaleiro de espadas, como é que se poderá afetar? Não? Vocês têm o 8 de espadas. Lá está. Vocês podem realmente ir contra vocês. O marketing do 8 de espadas é quando a gente realmente tem que se restringir de certa forma para sermos realmente justos ou ter as decisões mais acertadas no dia de hoje ou mais acertadas no dia durante a vossa semana. É uma semana que para vocês vão estar muito racionais, muito autoritários e por isso é que vocês têm que estar muito atentos à vossa comunicação, às vossas escolhas, à forma como vocês escolhem, à forma como vocês comunicam, para que vocês minimizem